alunos, olá alunas, professores, professoras, no ar mais um Sai Digital. Sai Digital 60! Beleza, 60 aulinhas para você que está aqui conosco, caminhando com os bons textos, a boa geografia, a boa geopolítica e a produção textual. Pessoal, seguinte, o tema de hoje... animado? Mais do que animado. Ótimo. Mais do que animado. Agora até eles vão parar e vão assistir todos os outros. Com certeza. O tema de hoje é recorrente, nós já falamos. Mas e é essencial. Agora precisamos retornar a ele. Por quê? Faz parte da nossa vida. Veja, você que é aluno hoje, terá seus filhos no futuro. Você, professor, hoje, tem filhos. Ou quer que os seus alunos se dê bem. Você, pai, você, mãe, que pode também participar desse programa. É importante a participação. O governo, ao tomar decisões, mexe direto na sua vida. Totalmente. O reflexo da nota do Enem é uma coisa muito ampla, não é apenas o aluno. É o aluno, é a família, é a escola e o professor e um governo. São 5 atores, no mínimo, envolvidos nessa questão. Por isso que nós colocamos como tema aqui Enem, de 1998 até 2008. E depois a sequência. E eu vou pedir agora para, sem rasgar seda nenhuma, para uma das pessoas que, se não, a que mais sabe de Enem nesse país. Professor Marlos, faz um histórico disso para nós. Agradeço, mas não... Não é um elogio, é uma constatação. Assim com o Exame Nacional. Para entender, não é? O Exame Nacional do Ensino Médio, e por isso o tema, quando o Laércio sugeriu esse tema, falamos assim, olha, pode ser o último Enem da história mesmo, nesse formato. Todos os ventos sopram no sentido de uma mudança completa no Exame Nacional em 2017 e em 2018. Essa mudança completa também foi por conta da mudança governamental, do agente governamental. Por isso, quando o Laércio cita governo, ele está coberto de razão. E aí, nós voltamos à origem. Então, só para entender, o ensino médio brasileiro, então, antigo, segundo grau não existe mais. E antigo científico? Exatamente, o antigo segundo grau, hoje, ensino médio, é a etapa final da educação básica dos brasileiros. Hoje, o brasileiro, lá eles falavam em filhos, hoje qualquer criança em idade escolar, e essa idade escolar pressupõe hoje a sua caminhada desde a tenra infância até os 17 anos. Mas, sobretudo, até os 14 anos, essa criança precisa ficar na escola sob pena de os pais serem, de alguma forma, punidos pelo contexto, pelo estatuto, pelo ECA, o Estatuto do Menor e da Criança e do Adolescente, e também esse estatuto que já tem 21 anos. Sim, já tem uma idade. Ele já adquiriu a sua maior independência, já passou de 21 há muito tempo. Mas o fato é que, para avaliar esse ensino médio, o então ministro Paulo Renato Souza, ministro do governo FHC, resolveu criar esta proposta com a finalidade de avaliar o ensino médio brasileiro. Porque até então não tínhamos nada, né? Cada parte do Brasil funcionava de um jeito. Exatamente. Não existia algo básico para se começar, estamos nessa agora, não existia algo básico para que avaliasse, comparasse região sul, região norte. Cada livro didático era de um jeito, cada editora fazia de... Não estou dizendo que todos têm que ser igual, não é isso. Mas dentro de uma concepção de nação, tem que ter, no mínimo... Um equilíbrio. Uma plataforma e a partir dela você avança. Exatamente. E por isso as disparidades sobre as quais nós vamos colocar. Então nasce o Exame Nacional e ele manteve uma configuração de 98 a 2008 com 63 questões objetivas e uma redação. Avaliava o ensino médio? Sim e não. Sim, porque foi o único termômetro utilizado para avaliação do ensino médio. Mas não porque muitos ficavam de fora. Sim. E começou com 144 mil, pouco mais de 144 mil em 98. Quando chegou em 2008, assim, aí já estava num crescente. E o Exame Nacional passava de 3 milhões de inscritos. Bom, era um termômetro, mas ainda faltava alguma coisa. Então, esse é um Enem com uma configuração. Mas não é só porque foram 63 questões de uma redação, é porque, na verdade, as questões eram muito boas. Nós sabemos muito bem disso. As questões possuíam uma junção interdisciplinar muito interessante. Isso se perdeu. Essa pura
junção de áreas, isso se perdeu. E de cotidianidade também. Elas eram muito aplicadas ao cotidiano. Havia questões que parecem ter sido feitas assim, com extrema maestria, porque você as lia e dizia assim, puxa, isso é uma questão prazerosa para responder. Ela valorizava aquela A por reflexão. área, fazia o aluno pensar, poxa, isso aqui serve no meu dia a dia ou não serve? E fazia o aluno pensar e não responder Ter uma visão de mundo, Sim, né? Não automaticamente, não, uma visão do contexto. Não uma coisa exatamente. com gavetas, ó, isso aqui aquela velha questão que se debate aí, o aluno tem que ser treinado para ser competitivo, mas se eu não treinar o aluno e para onde ele se questione, em que eu estou competindo? De fato. É o que eu vou fazer tem na minha sentido. vida? Para que serve eu ser um médico? Para que serve eu ser um dentista? Para que serve eu ser um mecânico? Para que serve eu ser um eletricista? Se não é para eu ser feliz, né? Não, Do ponto de não vista, funciona. eu preciso disso. Precisa disso e de condições para isso também. Não claro. tem graça a vida. Quantos alunos a gente vê frustrados, né? Que a gente encontra, Plenamente. fez a faculdade, trocou 3 vezes porque a escola não deu o encaminhamento. Não conseguiu absorver. E aí o Enem muda. Não é? Então o Enem, vamos buscar um outro palito aqui conosco. Trocar de cor. O Enem muda. A partir de 2009, então a partir de 2009, Pouco tempo, né? O Nós Enem, temos exato. poucas provas para o Enem comparar. ganha uma outra configuração. Passa a funcionar por áreas do conhecimento. Então ele passa a trabalhar por áreas do conhecimento. E por causa disso, por trabalhar nessa tônica de áreas do conhecimento, o Exame Nacional terá então as ciências humanas, certo? Teremos as ciências da natureza, a matemática e as linguagens, junto, é claro, com a redação. Então, a partir daí, você tem linguagens e temos também exatamente a redação e passamos a conviver com 180 questões. Então, qual é o produto final disso? 180 questões e uma redação, totalizando 5.000 pontos que esse aluno precisa ter. Só que mais do que essa mudança completa de configuração, o que aconteceu, não é, Laércio? O Enem passou a ser o que ele não era, a porta de entrada para as universidades brasileiras. Processo seletivo para as universidades. De uma forma, digamos assim, geral. Porque eu aqui em Curitiba poderia me inscrever para uma universidade no Acre. Onde eu quiser. O idem do Acre, aqui em Curitiba. Então, o aluno fazia uma comparação, poxa, é o curso, ou eu tenho interesse de trocar de áreas. É importante este intercâmbio. Essa ideia, olhando por esse prisma, é espetacular dar essa ambição, criar esta ambição para que as pessoas troquem de região, e mesmo estando dentro do mesmo país, para que ela tenha outras possibilidades. Vá atrás dos seus sonhos. Sim. E essa abertura permitiu que a universidade brasileira ficasse mais democrática. Aliás, este é um mérito indiscutível do governo petista. A ampliação do processo de acesso ao ensino superior. Veja, com isso, daqui a pouco vem o lado da crítica, porque nós temos que ter essa ponderação. Olhar os dois lados. lados. Estamos defendendo, veja bem, não se trata disso. Porque sempre nessa hora, não presta. Não há nenhum governo que tenha sido de todo imprestável. E não há nenhum governo que tenha sido de todo elogiável. Errou o governo Fernando Henrique Cardoso, pelas mãos do ministro Paulo Renato Souza, quando não permitiu que esse exame nacional fosse melhor avaliado. E eu sou testemunho ocular disso, porque trabalhava como coordenador de língua portuguesa do Colégio Estadual do Paraná, que é a maior instituição pública do Estado. Eu coordenava os professores de língua portuguesa, mais de 46 professores, e nós suplicávamos ao MEC, naquela época, 99, 2000, 2001, que o MEC nos fornecesse como estava o colégio. E o MEC respondia, não saber, logo virá, logo... Não vinha, ano após ano, não vinha. Então, como é que se avaliava? Mas se você não dá o retorno para a instituição, sobre como a instituição está, ruim. Mas o governo Lula foi totalmente complicado, primeiro porque começa com a batuta do senador Cristóvão Buarque, essa batuta lhe é arrancada da mão,
e é entregue ao ex-governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, uma figura que não soube gerir a educação como se deveria, e depois esse bastão vai parar nas mãos de Fernando Haddad. Então você tem todas essas trocas para trabalhar essa configuração. Isso aqui foi feito no afogadilho. O senhor Fernando Haddad, atual prefeito de São Paulo, fez isto aqui num pulo, nos astras, e trouxe problemas, porque eram, em princípio, 200 questões, nem 180 eram, você lembra bem disso. Aí eles acabaram cedendo algumas pressões e baixaram para 180. Ainda é demais. Não precisava disso, e é essa mudança que deve acontecer no próximo ano. Acredito que haverá alguma situação. Não só o número de 180, mas como questões assim gigantescas. Exato, enunciados longos demais. Você precisava de 6 minutos para responder a questão. E aí você não tem tempo. E quando você fazia a soma, poxa, eu só tenho 3 minutos por questões, por cada uma das questões, e algumas passam aí de 6 minutos. Então, sabe, essa ponderação, temos que dizer, a democratização, o acesso ao ensino superior foi tremendamente auxiliado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva e depois pelo governo Dilma. Não há dúvida sobre isso. Claro que, no meio do caminho, existiram vários equívocos. Mas não se pode hoje, na conjuntura educacional brasileira, dispensar SISU, ProUni e FIES. Não há como. Bom, professor Marcos... São mecanismos. É indiscutível que esse assunto... aliás, o Enem nunca fez uma redação sobre ele, né? Não, nunca sobre ele. Esse ano seria uma chance interessante. O Enem sobre o Enem. O Enem sobre o Enem. Eu brinco com isso, porque eu mostro uma redação em que um candidato... ele deveria ter escrito sobre a ética. Ele escreve sobre o Enem. Sobre o Enem. Então ele escreveu, eu tenho uma redação Você tem uma sobre o Enem. Eu digo sempre, o Enem nunca foi tema do Enem. Mas ele podia ser. O Enem nunca foi tema do Enem. E eu quero que você comente sobre essa tabela aqui que o Rinaldo vai colocar no ar para nós. O que nos inspirou... Termina. Então, só o que nos inspirou nesse programa que você trouxe nessa aula, enfim, foi justamente o fato das médias. Sim. Mais uma vez... Então, nós temos a divulgação das médias do Exame Nacional. Então, médias 2015. Ou seja, temos um número para fazer comparação. E é sempre tardio. A divulgação agora em outubro. Foi a prova do ano passado. Vamos divulgar em cima do outro. E esses dados... Como se não existisse antes. Esses dados são dados que já... Olha, na pior das hipóteses... Estavam prontos em janeiro. Ao final do primeiro trimestre, já deveriam ter sido divulgados. Isso na pior... Mas em janeiro eles já estavam prontos? Já, sim. Final de janeiro, todos prontos. Tudo pronto. Existiam. Mas ninguém não divulga. Porque isso aí continua. Aliás, foi uma das coisas mais desabonadoras da caixinha de segredos do Enem. Como geriram, e isto é coisa, aí sim, isso é coisa do próprio governo Lula e da gestão Fernando Haddad, como geriram a teoria de resposta ao item. É uma outra coisa escondida, né? Sem dúvida, Laércio. Nós sabemos como ela funciona, mas não sabemos como ela é aplicada. Tanto é que cada área vale 1000 pontos. E no ano passado, 8 criaturas alienígenas conseguiram fazer 1008 em matemática. Somente 8, hein? No país todo. 5.700.000 e tantos candidatos. 8 fizeram... O cara gabaritou a mais. Ela pegou e reformulou a prova, pelo jeito. Então, esse 0,08, ninguém sabe de onde veio. E eles, quando indagados... Não conseguiram responder. E como a imprensa busca só o viés sensacionalista, essas minúcias não ficam. E o MEC, então, passa ao largo. Não, coisas maiores. Então, e justamente aí é que surgiram os problemas na aplicação. Então, nós já tivemos até agora 18 Enems. 18 Enems, 26 propostas de redação já foram aplicadas. As 26 contando com o sistema prisional. O PPL, o sistema prisional, os privados de liberdade e com os desastres de 2009, porque esse afogadilho de implantação que aconteceu em 2009, a prova foi surrupiada. A prova foi levada e ela teve que ser refeita. Então, você tem 3 matrizes para 2009. E em 2014, outro roubo. Pouca gente soube, mas a famosa escola do interior mineiro, que não conseguiu fazer a prova na primeira aplicação, acabou a energia no município. Não conseguiu fazer na segunda porque o carro que levava a caixinha com 31 provas foi roubado. E junto com o carro, o bônus era uma caixinha com provas do Enem. Tiveram que fazer uma terceira aplicação para isso. Não, mas é exatamente assim, nessa combinação, né? Olha, esse breve e fantástico histórico demonstra a importância que isso tem na vida de cada brasileiro. Não é só do estudante, é na vida de cada um. O próximo programa, esse é o nosso 60. O 61 nós vamos discutir a reforma, você começar um prédio pelo último andar.
ou pelo penúltimo andar, ou pelo 14º andar, sendo que ele tem mais 15 para cima, ou coisa parecida. Vai ser o nosso tema que se encaixa aqui. Mas posso ir para essa tabela agora? Por favor, Laísa, Reginaldo, coloca para nós, por favor. Dá uma olhadinha, Sr. Marlos. Olha, tem alguns números aí, o Enem de 2015, lançado só já junto com o de 2016, e daí as notas, o que acontece aí com cada uma delas. Olha que coisa maluca. Daí você tem aí a linha azul, que é 2014, e daí 2015 a linha azul mais clara. A gente vê que a ciência da natureza caiu, Sim. Teve uma diminuição, só ciências humanas teve um aumento, mas note, ciências da natureza abaixo de 5. Vamos contar que isso era 10, está abaixo de 5. Já era abaixo, ficou mais abaixo. Ciência da natureza subiu um pouquinho, mas é insignificante essa subida. Linguagens tem uma queda. Eu não sei se a queda aí foi na redação ou no conjunto da obra. Não, linguagens mesmo. Linguagens mesmo. E daí... Ah, tá, desculpa, a redação no final, que falei besteira. Matemática, outra queda numa disciplina que se considera importantíssima para uma visão de mundo também. E a redação teve um salto considerável, né? Se nós formos pensar ali quando se olha para o gráfico, mas o número não é 491. Não acredito. O que houve? Uma distorção? Não acredito. Uma distorção. Não acredito. Por causa da subjetividade da correção? O que é? Não. Lá no INEP. A correção continuou melhor, foi melhor ainda. Foi melhor, mas o INEP... O processo de testagem... O INEP tem poder aí de fazer uma... São os mistérios. Eu queria que alguém me explicasse, como se eu tivesse 5 anos. Vamos lá. Já diria, gostou dessa, né? O personagem do premiadíssimo Philadelphia, Tom Hanks e Denzel Washington, o advogado Denzel Washington, dizendo assim, para ganhar a causa, e foi muito entender. Explique para mim como se eu tivesse 5 anos, ou seja, detalhe para você explicar mesmo. No ano de 2014, nós tivemos 529 mil redações zeradas. 500, estou arredondando, é 529 e quebradinho. 529 mil textos. Como é que de 529 mil em 2014, nós conseguimos decrescer para cerca de 52, 53 mil redações zeradas? Como se tivesse melhorado a escrita. Pirlim, pim-pim da Emília, que o diga Monteiro Lobato. Como? Não há esse mecanismo. Não foi feito um trabalho, né, visível. Essa transparência, é claro que eles têm a favor deles os números, mas eu gostaria de um dia entender esses números nesse milagre. Porque o texto mediano do aluno não melhorou, Laércio. Não. E aí você verifica isso conversando com a criançada? Não melhorou? O texto não melhorou. Ou seja, precisa um avanço aí. Sem dúvida. E agora, eu destaquei ali G1. As 100 melhores escolas com maior nota média no Enem em 2015, 97 são privadas. No universo de 1 mil escolas, somente 49 são da rede pública. No ano anterior eram 93 e em 2013, 78. Isso reforça a diminuição. E essas 3, das 100 escolas com maiores notas, essas 3 são militares ou ligadas a instituições federais, como os colégios militares ou as universidades que mantêm as suas escolas de formação. É o caso aqui para nós da UTFPR. A UFPR lá atrás tinha a sua escola técnica. Aí os índices eram melhores, mas do contrário não. Escolas públicas puras não existem. Porém, Laís, que me permita, dentro dessas 100 escolas, e aí pai que está conosco, você aluno, seja bem tranquilo, existem escolas que maquiaram o resultado. Então veja isso aqui, eu vou fazer questão de citar. Coloca lá, Reginaldo. Já está isso aqui, eu tirei do G1, tá? Não peguei o número à toa. Então o comentário teu vem em cima disso. Segundo o G1, e vários jornais publicaram isso, o G1 é só um deles, não dá para mostrar todos, a lista apresenta o colégio Objetivo Integrado. 41. 41 alunos matriculados no ensino do último ano de 2015. Mas fica, olha que coisa maluca, olha que mágica aqui, olha que coisa espetacular, pirlim pimpim aí, usando a tua fala anterior. Mas fica no mesmo endereço de uma outra escola do mesmo grupo, no Centro Interescolar da Unidade Paulista, que no ano anterior tinha 320. O que aconteceu com os outros 321 alunos? Foram abduzidos. Né? E na época eles tiveram a média 526, ou seja, aliás, desculpa, estava na posição 500... E daí passaram por primeiro. Mas é a mágica. Mas, professores, alunos... O PROCON deveria entrar em cena
e propaganda dizer, enganosa. Propaganda enganosa. Ó, isso Falsear. aconteceu, isso é o geral, mas cada unidade da federação fez uma mágica parecida. Em várias escolas, vários grupos educacionais, famosos grupos educacionais desonestos nesse contexto. Por quê? Porque estão distorcendo o exame e ainda falam sobre corrupção. Senhores, isto é corrupção. Deve estar escrito lá, senhores, eu apoio a Lava Jato no carro. Isto é corrupção, senhores. Por favor, senhores, estão maquiando o resultado para se colocar em primeiro. Escolas que ficaram em primeiro, aí observe, olhando os dados, são escolas que tiveram centenas de alunos fazendo. Aí sim, essa escola é fidedigna. Essa escola é real. Agora, 41, 31, 33, 22 alunos, mentira. Infelizmente. Eu fiz uma conta rapidinho do número de alunos e do número de escolas. Dá mais ou menos 80 alunos, contando o número total que fez a prova e o número total de escolas divulgadas. Dava 80 alunos. E considerando que só na escola onde eu trabalho, são mais de 300 alunos. E essa escola em que você trabalha, vamos citar o Colégio da Polícia Militar. Essa escola e a sua nota, sempre entre as melhores, essa é uma nota fiel. Porque daí tem o aluno ruim, o médio e o bom. Essa é uma. E você soma. Essa sim, como várias escolas. Então dizer que entre as 100 melhores estão só aquelas ali, por favor, não vamos. Mas quem é responsável por isso? O Ministério da Educação, que não faz alerta. Que facilita isso. Que facilita e que não faz alerta, porque ele deveria colocar, já que ele sabe que existe esse subterfúgio, esse jeitinho Gerson de ser, a lei de Gerson, levando Cigarro, vantagem. Vila Rica. Sim, levando vantagem, bloqueia. Então você terá a média, sim, de escolas com até 40 alunos, com até 50 alunos. E essas escolas menores, elas ficam num ranking separado. Aí você coloca aquelas escolas com 200, 300... Aí teremos um mapa um pouco melhor. Outro dia eu vi uma bobagem, né, de um professor da universidade dizendo assim que só 10% dos alunos ingressam com o Enem. Bobagem, nem sabe, você esquece, ignora que essa universidade hoje trabalha com 30% das suas vagas só para o Enem. Então hoje também se diz muita bobagem sobre o Enem, muito desconhecimento. Bom, é isso, não tem muita coisa para falar. É indiscutível que falar sobre o Enem, além de eu saber fazer uma redação sobre isso, é fundamental como cidadania, o Enem nunca se avaliou como redação. Talvez seja uma... E nós teremos para discutir esse assunto porque haverá mudanças. Haverá mudanças. E nós estamos acompanhando. O tema de 61 vai ser sobre a mudança proposta para o ensino médio. Valeu. Não perca. Até a próxima.